Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Olha só, infelizmente, né, eu não estava mais acostumado a perder. E o Vasco é derrotado pro Atlético Mineiro na Arena MRV, em um jogo até que a equipe como um todo se comportou bem, principalmente no segundo tempo, né? Erros individuais e mais uma vez aquela bola alçada na área, onde temos um mix de problemas, decidiram o jogo ontem e o Vasco fica na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre o campeonato, vamos falar também sobre a questão envolvendo a Vasco SAF, tem interessado forte no mercado europeu, de olho no futebol do Vasco. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar também a respeito de todo o panorama, os próximos jogos do Vasco na competição. O Gigante da Colina na Copa do Brasil enfrenta o Atlético Goianiense primeiro no Antônio Ascioli e depois decide em São Januário. Vamos falar muito sobre isso e também sobre a situação de reforços. Reforços e também saídas. A torcida do Vasco perdeu a paciência com Bruno Prachedes e pede a saída do jogador após erro grotesco na derrota para o Atlético por 2-0 na Arena MRV. Também vamos falar um pouco sobre a estreia do Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Ambos estrearam e a gente vai comentar muito sobre todos esses assuntos. Mas antes da gente começar, dá um joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião e não esqueça, você que é parceiro aqui do nosso canal, vai lá na nossa parceira, a 1xBet. Primeiro comentário fixado, o link está lá, clica no link e utilize o código CORTESVASCO para você obter 100% de bônus no seu primeiro depósito. A 1xBet é parceira aqui do canal, igualzinho a você. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Segunda-feira distinta, diferente para nós torcedores vascaínos. Mas por quê? Simples. A gente vai começar esse vídeo falando sobre uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Derrota essa que não acontecia nas últimas 4 rodadas, né? Lembrando, são 4 jogos vencendo e o empate contra o Botafogo. Então já tínhamos nos acostumado a não comentar sobre derrotas. Mas infelizmente, jogando contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, o Vasco sai derrotado, mas sai derrotado de cabeça em pé. A recuperação psicológica da equipe para o segundo tempo foi algo muito perceptível e muito positivo dessa equipe do técnico Rafael Paiva, como o primeiro tempo do Vasco, o início do primeiro tempo, onde o Vasco controlava as ações, né? Estava propondo o jogo. Então a gente vê um reflexo do efeito Paiva dentro de campo que a gente não via com Ramon Dias, com Álvaro Pacheco, e isso é muito perceptível, como eu falei anteriormente. Então o Vasco perde para o Atlético, mas não assusta o seu torcedor, né? Apesar que foi maléfica a derrota, principalmente na tabela de classificações. O Vasco sai da 9ª colocação, vai para a 11ª ali com 23 pontos. O Atlético Mineiro passa o Vasco, vai para 25 pontos e fica na 10ª colocação, uma posição acima. E abaixo do Vasco, o Juventude com 21 pontos. Mais ou menos ali a questão da tabela, não muda muita coisa. O Vasco fica 7 pontos da zona da Libertadores, né, do G6, e fica 8 da zona do rebaixamento. Lembrando que equipes da zona do rebaixamento venceram, né, o Corinthians venceu, então existe ali uma preocupação principalmente para o próximo jogo contra o Grêmio, já que o Grêmio também venceu o Vitória. O Fluminense, que era um dos fiascos do campeonato, vence fora de casa também o Cuiabá, tenta ali respirar na competição, e o Vasco perde para o Atlético Mineiro. Então essa situação envolvendo a zona do rebaixamento ainda não preocupa, mas a gente sempre vive nesse alerta, né? A gente sempre vai ter esse alerta porque é uma cicatriz que ainda nós vamos precisar curar por muito tempo, esse susto, né, de estar visando essa possível luta contra o rebaixamento, algo que hoje não nos preocupa, mas devemos estar sempre em alerta para não voltarmos a essa situação. Bom, jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco na Arena MRV que marca falhas individuais do setor defensivo do Vasco e uma falha grotesca do Bruno Prachedes, jogador esse que a torcida já vem pedindo a sua saída há muito tempo. Ele foi ressuscitado, né, pelo Rafael Paiva, mas parece que volta de novo ao fundo do poço após um erro muito grande. Obviamente a gente sabe que o Bruno Prachedes não seria titular nessa equipe, apesar de estar sendo titular absoluto nas últimas rodadas. Mas nas próximas a gente tinha ciência, né, com a volta do Payet, chegada do Coutinho, Alex Teixeira, entre outros jogadores, não daria para o Bruno Prachedes permanecer nessa equipe. Mas
fomos aí infelizmente coroados por uma jogada bizonha do jogador, mais uma vez saindo muito vaiado pelo torcedor vascaíno. Vamos lembrar aquele jogo contra o Nova Iguaçu, que o Vasco foi eliminado no Campeonato Carioca, 60 mil pessoas no Maracanã vaiaram o Bruno Prachedes. Então a gente volta ao mesmo panorama. Na minha opinião, com todo respeito, né, à carreira do jogador, tá na hora de sair. Não dá mais, tá na hora de sair. Ele é um jogador que é emprestado do Bragantino para o Vasco. Tem que ter uma negociação agora nessa janela para a saída do jogador, porque dificilmente ele é um jovem, vai se recuperar psicologicamente de mais um baque dentro da sua passagem, né, no elenco Cruz Maltino. O Vasco agora mira, né, toda a situação do Campeonato Brasileiro no domingo na Arena Condá contra o Grêmio, depois volta a São Januário no dia 3 de agosto, sábado, contra o RB Bragantino, e depois o jogo tão esperado, né, contra o Fluminense no dia 10 de agosto, que a gente não sabe ainda se vai ser Cariacica, se vai ser no Norte, em algum estádio, ou se vai ser propriamente no Maracanã. Parece que o Pedrinho vem conversando com a diretoria do Fluminense para tentar viabilizar junto ao consórcio essa ida, né, de Vasco e Fluminense pro Maraca. E a gente vai estar, obviamente, acompanhando de perto toda essa movimentação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas derrota com cabeça em pé. Paiva consegue mostrar que a equipe manteve uma performance interessante ali por grande parte da partida. E eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Bom, vamos falar agora sobre Vasco SAF. A gente sabe que a ICAP recuperou, né, por 90 dias, né, os poderes da Vasco SAF de forma legal. É um período curto, né? São 90 dias onde o Vasco anula a ação propriamente para viabilizar, né, essa questão da venda da Vasco SAF. A ICAP não tem o interesse de tocar o futebol do Vasco e com essa ação sendo suspensa por 90 dias, o Pedrinho ainda está no controle, apesar que legalmente, né, ali na forma legal da coisa, é a ICAP, mas essa venda está sendo viabilizada. E a gente já tem informações sobre um possível dono da Vasco SAF, tá? Um interessado nas ações do futebol do clube. E ele se chama Todd Boehly, é isso mesmo, o dono do Chelsea da Inglaterra, um empresário de 50 anos, tem aí estipulado, né, uma herança, ou tem estipulado aí uma riqueza no valor de 32 bilhões de reais, comprou o Chelsea por cerca de 16 bilhões de reais, está de olho aí no futebol do Vasco, né? O cara que tem muita bala na agulha, tem muita grana, está interessado aí em toda a movimentação da Vasco SAF referente ao futebol do clube. E a gente vai estar observando toda a movimentação a respeito dessa possível venda, né, da Vasco SAF para esse novo investidor. E quem sabe Todd Boehly pode ser o cara do momento, o cara que vai viabilizar essa compra e comandar o futebol do Vasco, assim como comanda o futebol do Chelsea da Inglaterra. Eu queria saber a sua opinião a respeito de Todd Boehly, o dono do Chelsea, que pode avançar em uma proposta para ser o homem forte do futebol, o dono da Vasco SAF. Então temos essa movimentação do Todd Boehly e a gente vai estar, obviamente, trazendo todo o panorama de... Cara, a venda da Vasco SAF é um ponto que a gente vai ter que bater e muito, porque é muito importante. O Vasco precisa de investimentos, principalmente para manter o elenco saudável financeiramente, mas também, quem sabe, buscar agora na janela de transferências, contratações importantes. Contratações que sim, o Vasco está no mercado, está de olho em um ou dois jogadores para esse elenco. O Pedrinho já deixou muito claro isso e a gente vai estar buscando informações sobre esses possíveis reforços que fazem uma diferença enorme. Obviamente, o Vasco viabilizando junto com a ICAP a venda da Vasco SAF do futebol. Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Queria, obviamente, mais uma vez, não perca a oportunidade de visitar São Januário com tudo pago pelo canal, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você clicar e participar. É o seu sonho. O canal aqui paga tudo, passagem aérea, hospedagem, transfer, alimentação. Você não gasta nada para vir para São Januário. Então, antes de eu ir embora, eu vou deixar um recadinho para você. Mas aqui, nesse vídeo, vou ficando por aqui. Um beijo no coração, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo,
desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.